Agradecemos a Nia Ramakrishnan pela palestra, ela permanece aqui no palco para o momento de moderação. E eu convido aqui o Dr. Cláudio Mifano, moderador desta mesa. Ele é vice-presidente do Hospital Israelita Albert Einstein e cofundador da Livevance Smart Offices. Convido também o Edson Rigonati, ele é sócio da Stella Investimentos. Peter Seifer, que é o Head de Corporate Venture Capital na Embraer. E novamente os palestrantes, o Daniel Grossi e a Karina Fichardi. Bom, vamos lá. Palco cheio aqui. Enfim, agradecer a todos aqui, os 5 presentes. Acho que é interessante falar-se muito de inovação, de unicórnios, disrupção. Acho que se a gente juntar esses 6 tipos de players aqui, né, a aceleradora, o corporate, venture capital, o hospital, venture capital, corporate e um instituto financeiro, acho que dificilmente a gente vai ver alguma realização dessa acontecendo se a gente não tiver pelo menos uns 2 players desses aqui juntos numa mesa, junto com o empreendedor do outro lado. Para começar, acho que vamos ouvir um pouquinho do Edson e do Peter, que ainda não falaram, e fazer um pouquinho desse debate entre o Venture Capital e o Corporate Venture, que, enfim, tem suas similaridades e suas diferenças. Acho que é interessante vocês falarem, enfim, rapidamente da atuação e o foco de vocês e tentar destacar um pouquinho, né, as diferenças, as eventuais similaridades, tendo em vista a cabeça do empreendedor. Legal. Bom, eu sou o Edson, sócio da Stella Investimentos, um fundo de Early Stage Venture Capital. O nosso papel é achar esses sonhadores, esses loucos, esses heróis, esses revolucionários, esses guerrilheiros, que têm a coragem de fazer alguma coisa nova, geralmente louca. A gente diz que no começo as pessoas nos ignoram, depois elas dão risada da gente, aí depois elas tentam nos evitar e um dia elas compram aquilo que a gente faz. Então, a gente está aqui justamente para ajudar esses empreendedores com capital, com cultura, capacitação, e ajudar eles a saírem dessa fase da loucura para alguma coisa que seja grande. Meu nome é Peter, eu trabalho na Embraer há 17 anos e há 6 anos lá criando uma área de Corporate Venture Capital. Hoje a gente tem 4 fundos de investimento, investindo 2 fundos nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e 2 fundos aqui no Brasil. Das estratégias de inovação aberta, então o CVC é uma das iniciativas, uma das ferramentas, né? Tem várias outras, né? Labs, eventos, aceleração e toda uma gama de ferramentas. Especificamente na parte de investimentos, eu vou pegar um gancho do que o Cláudio Terra falou há pouco, né? De atuar no ecossistema. Então, uma corporação, aqui pegando o exemplo do Albert Einstein, ele atua na comunidade, né, no ecossistema, como um cidadão atua no seu condomínio, ou no seu bairro, ou na sua cidade, né, influenciando positivamente o seu ecossistema, porque isso reverte também em favor dele e da sua família. Então, dentro do hall de várias ferramentas de inovação abertas, esse aqui é um evento fantástico, conectando negócios, oportunidades, empreendedores, isso é um exemplo de atividade de inovação aberta. O CVC... ele é um pouco mais do que isso, porque no CVC é o que, quando você investe numa empresa, numa startup, numa pequena e média empresa, através de um fundo proprietário exclusivo, como eu imagino que a Novartis tenha, né, a Embraer também tem fundo exclusivo, você atua agora como membro da família. Não é mais só a comunidade, que você tem preocupação em fortalecer o seu bairro, o seu condomínio, a sua cidade, mas você vê ali já como um membro da família, você tem um stake, uma participação, um equity, naquela empresa, né? E a corporação ela pensa de uma forma muito diferente assim de fundos tradicionais de VC. Ela tem que pensar e atuar de forma diferente, são coisas bem diferentes, né? Por exemplo, uma corporação ela não aceita perder ou fazer um write-off de um investimento, é uma dor, é como um médico também que não quer perder um paciente, não é inaceitável perder um paciente, ou é quase que inaceitável para uma corporação ter que fazer um write-off, né? Só para dar um exemplo, tá? Então, nesse relacionamento startup e corporação, o CVC é uma das ferramentas, mas é uma ferramenta mais de imersão, de você virar sócio, porque você aposta naquele negócio, porque tem algum fit estratégico relevante com a sua empresa, seja
produto, novo negócio, novo serviço, P&D terceirizado, inovação aberta, seja qual for o fit estratégico, né? Mas é uma relação mais próxima, mais parental, mais de família, né? E nessa relação, a corporação, é bom entender, né, que nesse processo de investimento em startups, pequenas e médias empresas, scale-ups, a gente está vivendo aqui agora, na realidade do Brasil, um ecossistema cada vez mais e mais competitivo. Então, cada vez, é como no Vale do Silício, cada vez o Brasil, que antes tinha alguns fundos, venture capitals, investindo de forma quase que monopolística, e gaps muito grandes de investidores, de players investidores, angels, seed, VC. Cada vez a gente vai ver mais e mais novos players chegando e uma abundância de capital muito grande, né? Até a taxa de juros caiu, tem novos players entrando e investindo em pequenas e médias empresas. Então, para uma corporação como a Embraer, como Albert Einstein, qualquer que seja como Novartis, para você continuar sendo competitivo em capacidade de investimento, você tem que ter reputação no ecossistema. E a mesma reputação que você tem lá no seu bairro, no seu condomínio, é a mesma da corporação. Qual é o seu histórico? Você efetivamente contribui num sentido duplo, né, ajudando as startups e elas te ajudando? A tua relação ela é benéfica para ambos os lados? Essa reputação se funde rapidamente através dos próprios empreendedores que começam a se relacionar com a corporação. Então, se eu posso destacar uma questão-chave em termos de relacionamento, corporação e startup, é reputação. Porque a reputação ela se constrói com programas, iniciativas, processos compatíveis com empatia com o empreendedor, de forma que nessa relação ele seja o seu maior propagandista, né, seja o seu maior defensor de relacionamento com você. Ele que vai te divulgar para outros empreendedores procurarem o Einstein, procurarem a Embraer, seja para investimento, seja para programa de aceleração, ou qualquer que seja. Então, o ponto que eu gostaria de fazer é esse, de criar programas, processos, políticas. As corporações são mais lentas nas respostas, a gente sabe disso, então tem que mudar processos internos de compras, mudar processos internos de compliance, se adaptar para interagir de uma forma muito positiva com as startups, de forma que você tenha deal flow, mais oportunidades vindo para você, em seu sentido, te procurando, ao invés de procurar um fundo de uma empresa concorrente ou de um investidor puramente financeiro. Então, você vai ter mais competitividade e acesso aos melhores deals. É isso. Não, perfeito. Essa parte de reputação é algo que a gente evoluiu e discute bastante aqui no Einstein. Não adianta a empresa grande ter aquela atuação tradicional com relação a uma startup, né, onde o gigante contra o pequeno, enfim, a gente sabe quem que acaba ditando as regras, mas a gente sabe que as startups vão acabar buscando as grandes corporações que têm uma atitude mais de igual para igual, mais colaborativa e não necessariamente se aproveitando da vantagem, né, em termos de tamanho. O Daniel, enfim, lá na Liga atua bastante nessa parte entre as startups e as corporações. Tem programas de corporações que, enfim, acabam pegando o equity, outras não. Como é que você vê essa questão, essa diferença, né, enfim, eventualmente de ir para um venture capital tradicional ou das startups aprenderem a como lidar com as corporações e tirar o melhor das corporações? Legal. Pegando um gancho no que o Peter falou, né, é super importante que essa relação ela seja uma via de mão dupla, né? Quando ele fala de inovação aberta, tem um pouco a ver com o que eu falei no começo da minha apresentação, que é a gente pensar o funil de inovação como um funil poroso, em que a gente vai reconhecer que tem talentos dentro e fora da nossa companhia, dentro e fora da nossa startup, tem ideias ótimas e ótimas tecnologias dentro e fora da nossa startup e que faz sentido a gente trabalhar inovação junto. E esse trabalho ele tem que ser um trabalho consistente, né? É legal estar vendo, por exemplo, esse evento aqui é um reflexo disso, né? O Einstein é uma empresa que vem consistentemente se relacionando com o ecossistema, e não é uma coisa que você faz do dia para a noite, exige uma curva de aprendizado para o lado da corporação e para o lado do empreendedor. O empreendedor ele acaba sendo, de certa forma, o elo fraco nessa cadeia, porque ele é muito menor, ele tem menos poder de barganha, ele não tem o mesmo acesso a recurso, a capital, enfim, que a grande corporação tem. Então, criar uma relação equilibrada e justa para os dois lados é um grande desafio para a própria corporação, que precisa aprender a falar a língua desse empreendedor,
o próprio empreendedor ele precisa entender essa posição também. Ele precisa entender que ele está lidando com um cara gigante que tem um monte de processo, que tem um monte de camada de decisão, um monte de questões de compliance. Por isso ele vai andar no ritmo mais lento. Mas que, por outro lado, ele não é a única opção daquele empreendedor. Aquele empreendedor ele tem que, se ele de fato acredita, né, se ele de fato sonha e acredita no produto dele, ele vai ter outras opções no mercado também. Então, ele não precisa tratar cada deal ou cada oportunidade com a corporação como se fosse a última, e ele precisa estar preparado para sentar na mesa e conversar de igual para essa corporação, porque é dessa relação equilibrada que os melhores negócios vão sair. Eu posso explicar um pouco a nossa experiência. Os startups e empresas com quem a gente tem trabalhado não tem sido necessariamente desigual na hora de conversar. Na verdade, a gente tem uma conversa muito colaborativa. E isso depende muito pessoa por pessoa. Quem tá em frente da gente. A gente viu já alguns que já ficam um pouco intimidados pelo tamanho e escala da empresa e outros que não se intimidam por isso. Então, eu acho que esse é um fator, se pode tirar dessa equação, é realmente algo que faz agilizar a conversa e a solução para depois também ser justificado, explicado para áreas regulatórias, compliance, etc. na empresa que geralmente eles são os parceiros nossos. Então não são obstáculos, fazem parte da empresa e são igualmente colaborativos. A gente até tem o nosso compliance team aqui hoje, certo? Levanta a mão, Adriana. Cadê aí o nosso compliance team ali? Então, para nós, isso é um grande passo em frente nesse sentido. Não é necessário que essas áreas não fazem ideia do que estão acontecendo. Essas ideias mais antiquadas foram desafiados, têm que ser desafiados, não é? Da forma de atuar no passado, porque não é aquele modelo do passado que vai nos levar para a frente, certo? E todo mundo está entendendo isso. Desde que todo mundo na cadeia entenda isso, é possível fazer acontecer coisas. Então, eu acho que não é necessariamente uma coisa de desequilíbrio entre startup e pharma, é mais realmente em mindset, como eu falei também na apresentação, e como todo mundo está a fim de realmente resolver aquilo que é necessário para quem está sofrendo. O Peter falou um pouco sobre o desequilíbrio entre não é, o entendimento de... você falou uma palavra, eu já não lembro em português, mas o ponto é que você falou um ponto muito importante sobre a regulatória e compliance, isso tudo ser uma grande lentidão no processo, etc. No nosso caso, isso é algo que, como falei, pode superar, mas, por outro lado, essa mudança tem que vir não só de quem está conversando na mesa, do startup, pharma e as áreas. Tem que vir da corporação, dentro da pharma também, top-down, bottom-up, sideways, né? Todo lado, porque essa mudança tem que ser ou todo mundo ou não funciona mesmo. Acho que agora, se a gente pensar um pouquinho, né, do lado do empreendedor, qual que é o momento ideal dele ir falar com um fundo de venture capital, de corporate venture, ou com uma grande corporação? Qual que é o momento ideal, enfim, quanto antes dele estar pensando em receber um investimento, ou conseguir ter algum relacionamento, quão pronto ele precisa estar, e junto com isso, qual o nível de abertura que a conversa pode ter, quão franca ela pode ser, o empreendedor ele tem que chegar já se mostrando extremamente preparado e ele sabe tudo o que ele quer, ele pode ser um pouco mais aberto, o jogo mais aberto e tentar, de repente, construir alguma coisa junto. Como é que vocês veem isso e os casos de sucesso? Eu vou mudar um pouco de chapéu. Eu fundei uma empresa de inteligência artificial em 2014, né? E nessa empresa eu sou o presidente do conselho e tenho lá meu time tocando a empresa executivos. E o que eu falo para eles é: temos que estar sempre conversando com investidores, sempre. Tá? Então, essa é uma obrigação de qualquer pequena e média empresa, startup,
Porque se você vai bem, você precisa de caixa, precisa de investimento. Se você vai mal, você precisa também. Você está sempre precisando de dinheiro, né? Só que faça isso de forma estruturada. Tenha claro, no mínimo, plano de necessidade de captação, objetivo e aplicação daquele recurso, né? Eu acho fundamental ter uma postura transparente, mas transparente não significa você mostrar a cozinha do seu restaurante. Mostrar a mesa, a área dos clientes ou a área dos investidores, mas está sendo sempre transparente. Ó, a gente está buscando esse estágio, essas metas, e no momento estamos precisando de dinheiro, ou no momento daqui a 6 meses podemos estar precisando de dinheiro. Então, é importante sempre estar com conversas ativas com investidores. Essa é a postura que a gente tem, por necessidade constante de investimento que qualquer startup tem. Se vai mal, precisa de dinheiro, né? E se vai bem, mais ainda. A gente costuma dizer que quem vem pedir dinheiro leva conselho, quem pede conselho leva dinheiro. Então, acho que muito na linha do que você estava falando, né? Dinheiro é dinheiro. O momento ideal é quando o empreendedor quer discutir o que ele está fazendo, quer trocar ideia, quer opinião, quer participação, né? Quer um share goal, share value. E essa conversa ela é eterna, né? Então, no nosso mundo, o empreendedor ele vai captar 7, 8 vezes, né? Do começo até o unicórnio. Então, é uma atividade primária, é um tipo de habilidade que ele precisa ganhar frequência, né? E ter essa conversa de uma maneira honesta, agregando valor tanto para o investidor quanto para a empresa dele. Outra coisa, hoje em dia a gente fala de investimento, mas investimento não é só dinheiro. Investimento, dados, está virando uma moeda muito interessante. Dados é muito rico em termos de uma valorização. Se a gente valoriza o valor de um dado hoje em dia, pode ser muito mais poderoso do que investir X e ter um retorno de Y, porque às vezes o dado gera um insight que é muito mais importante para a gente tentar resolver, para conseguir agir acima dela. Então, isso é algo que eu acho que é um conceito novo quando a gente fala de investimento, no nosso contexto pelo menos, onde a gente vê muita oportunidade com startups nesse sentido, porque às vezes dar apenas a experiência de conseguir testar, ganhar informação, ganhar experiência e conseguir trazer dados, não é? Isso já é muito valioso para frente no crescimento de uma empresa, um startup. Então, é um playground. E esse é o conceito da Novartis Biome também, né? É para conseguir pôr em um contexto real, dentro de um clinical situation, uma situação clínica verdadeira, para conseguir testar e afinar, né, aquilo que está acontecendo. Bom, eu acho que... Bom, a gente vai falar, provavelmente aqui a gente tem empreendedores em diferentes estágios, em diferentes fases, né? A gente lida muito com o cara que está no estágio inicial ou ganhando tração. E é verdade, como o Edson falou, ele vai precisar pegar investimento em todas as etapas da fase dele, né? E nesse momento, eu acho que a gente evita muito o empreendedor que está pegando dinheiro, mas que ele mesmo não acredita o suficiente para se colocar. Ele está querendo dinheiro de alguém para testar o negócio dele. Ele mesmo não foi lá e fez o dever de casa o suficiente para superar essa etapa. Então, a gente gosta muito de empreendedores que chegam lá e mostram que fizeram muito bem o dever de casa, que estudaram muito o mercado que eles estão, que eles estão, de fato, envolvidos com o negócio dele, o suficiente para querer que outros se envolvam e entrem no mesmo barco. Não porque ele quer terceirizar o risco, mas porque ele quer um parceiro junto com ele nessa etapa. Assim. Então, isso é uma coisa que a gente olha bastante e acho que como referência para os empreendedores, eu acho que isso pode ser uma visão legal. Tem uma frase interessante sobre captação para startups que eu gosto bastante, que diz que você deve encher o cantil quando o rio está cheio, né? Então, enfim, tem momentos onde o mundo está mais disposto, né, a investir, e às vezes não necessariamente é o momento que o empreendedor acha que ele vai conseguir ou que ele precisa, né? Acho que uma pergunta aqui, acho que para todos, começar com a Karina. A gente aqui no Einstein pensa muito nisso como
com o ecossistema, né? Então nós somos um grande ecossistema aqui e, enfim, com a criação da Eretz, esses eventos e toda a consistência que o Daniel falou, a gente procura juntar, né, fundos de venture capital, corporações, instituições financeiras, aceleradoras, para que a gente consiga junto. A gente sabe que por mais força que a gente tem aqui, a gente vai precisar de mais atores para ajudar isso. Então, eu queria, enfim, ouvir cada um no seu chapéu aqui o que a gente pode fazer mais e como que a gente pode fazer melhor para que essas ideias, esses malucos aí, virem, enfim, capas de revistas internacionais e tragam grandes curas, grandes remédios, para que a gente consiga chegar nisso, porque no final das contas é o que os pacientes mundo afora estão esperando, né, com mais rapidez. A gente sabe que as dores são grandes e, enfim, esse jogo a gente está correndo contra o tempo, né? Não, com certeza é um desafio gigante e não vamos ser suficientes todos nós juntos, nem colaborando para chegar lá. Então, eu acho que o que a gente está tentando fazer é entender qual o valor agregado que cada um tem para poder alavancar isso e contribuir. Então, o que eu estava dizendo da IFC, a IFC ela tem uma rede muito grande de clientes, de presença local em mais de 100 países, 2.000 clientes. Isso dá um conhecimento local que dá para ser alavancado. Então, uma das iniciativas que a gente tomou, que é o programa Tech Emerge, que até o Einstein participou, de fato, foi um dos grandes parceiros, foi exatamente isso. A gente estava vendo localmente na Malásia, na Ásia, no Israel, umas tecnologias muito legais. E, ao mesmo tempo, estávamos falando com os nossos clientes, com a Redditor, com a Alhar, com a DASA, com esse tipo de players, dizendo, nossa, mas eu tenho um gargalho aqui, tenho um problema. Na maneira de operar, tem um gap tecnológico. Tem muitas corporações que fazem parcerias e que vão investir, que vão procurar startup, mas também tem um custo isso. Elas não podem conhecer todas as startups do mundo, entendeu? Então, o que a gente propôs com esse programa é um programa de matchmaking, que é exatamente mapear as necessidades desses clientes, procurar umas tecnologias que possam resolver essas questões e apresentar um para o outro. E depois financiar um piloto se essas parcerias davam certo. Então, o evento, o primeiro foi na Índia, que é um grande país de inovadores, deu muito certo. Então, a gente replicou isso no Brasil esse ano. O evento foi agora em junho, com mais de 300 inovadores que se apresentaram. E o próximo vai ser na África, então, que também é um mercado que tem muito interesse. Outra das coisas que a gente está vendo, está tentando participar do ecossistema. A gente tem umas limitações, a gente investe, tem um critério de investimento como qualquer investidor, né? Então, pode ser pequeno demais, grande demais, enfim. Para tentar ampliar um pouco o escopo da nossa atuação, a gente investe diretamente a partir de Series A. Não quer dizer que seed a gente não tenha interesse. Então, o que a gente pode fazer é investir num fundo que investe em Series A, que a SEX e Ventures, por exemplo, são investidas da gente. Então, assim, através desses fundos, a gente consegue atingir um outro nível um pouco menos avançado. Enfim, então, essas são algumas das atuações que a gente faz. Um terceiro exemplo, eu passo a palavra para os meus colegas, talvez é o valor que cada tipo de investidor pode aportar, né? Logicamente, uma corporação vai aportar um valor diferente que um investidor financeiro. E, sobretudo, um banco de desenvolvimento como a gente tem uma maneira de olhar o mundo que é diferente. Não é só vou recuperar meu dinheiro, vou ganhar dinheiro. Se o impacto nos pacientes não é bom, posso perder o meu trabalho. Quer dizer, isso é mais importante do que o return on equity. Isso é muito mais importante. Então, essas são uma das considerações que a gente olha, igual que corporate governance, environmental and social. Então, cada um, da sua maneira, tenta contribuir um pouco para contribuir ao ecossistema e enfrentar esse desafio. Return on patient. Eu vou pegar esse gancho que foi comentado aqui. Exatamente qual o valor agregado, né, que a corporação tem, né? Se o empreendedor vai buscar uma Embraer, um Einstein, uma Novartis, na hora o IFC como oportunidade de investidor, o que ele vai olhar? Ele faz esse olhar, né? O que eu como empreendedor, o que a minha empresa vai ganhar com isso, né? Que ativos intangíveis, além do dinheiro, eu teria acesso.
Então, é marca, reputação, canal de distribuição, projeto conjunto de venda, ou projeto ou fornecedor, pode ser meu cliente, né? É isso que uma corporação tem a agregar. Por, no caso do Einstein, você tem a capacidade clínica, né, de validação, que é única, né, que é única. Então, isso é um diferencial de valor gigante. Então, é isso que o empreendedor vai correr atrás. No momento que você entrega isso que ele correu atrás, essa relação foi boa, ele recebeu esse intangível, isso virou fluxo de caixa para ele, né? Você construiu a sua reputação. Ele vai te dizer, olha, procura o Einstein que vale a pena, né? Procura o Einstein que vale a pena. Então, eu vou reforçar esse mesmo ponto, né? O que a gente pode fazer é ter essa preocupação de resultado, né? E porque o resultado é que eu sempre falo brincando, né? Depois de Jesus, só o resultado salva, né? Então, o resultado é fundamental. Então, se você entrega isso como corporação, você fortalece e consolida a reputação, e aí vai ter deal flow, muita oportunidade vindo para você. Isso é muito importante, eu acho que, mas tem um ponto aqui da forma que a gente vê nessas parcerias também. É muito importante ver o que cada um vai ganhar, o que o startup vai ganhar, o que o parceiro, em uma certa forma, vai ganhar, o que Novartis vai ganhar. Mas a soma dos nossos ganhos entre nós deve sempre ser muito menor, ou seja, o que deve ser muito maior do que isso é o que é o resultado gerado para quem a gente está servindo através da solução. Então, se a solução para o paciente, se é o paciente que a gente está falando, o resultado toca o paciente de uma forma realmente expressiva, isso para todo mundo é um win-win. Win-win-win all around the table, né? Todo mundo ganha. Então, isso é muito importante de enxergar também na equação, porque não existem os dias mais onde a gente só pode olhar aos aspectos financeiros nesses elementos. A gente tem que pensar, temos um commitment e temos um dever à sociedade e a quem a gente está servindo, que é muito, muito, muito importante para trazer dentro desse contexto. Posso aproveitar só para falar uma coisa rápida aqui? Uma, sim. Sim. Que aqui a gente tem, na Sandoz, a gente está correndo uma iniciativa, uma competição, e convido todos os startups aqui que tiverem interesse em participar. Vai a sandoz.com e vocês podem inscrever, é chamada Sandoz Hack, e Healthcare Access Challenge, e tem soluções relacionadas a acesso, você consegue participar e se inscrever. Inscrições são abertas até o final de novembro, então podem correr para fazer isso também. Então, bem-vindos. Bom, em função do nosso objetivo de ser pontual, a gente vai deixar as perguntas para que as pessoas façam diretamente a todos aqui depois, e agradecer a presença de todo mundo aqui. Para o Einstein é uma honra ter todos aqui.